Preto e Sal, Café Snack Bar, ambiente acolhedor, propício para a sua festa de aniversário e convívio com familiares e amigos. Sala panorâmica, esplanada, jogos e serviço de snack bar. Venha provar os nossos petiscos, as nossas francesinhas. Venha tomar café connosco. Café Snack Bar Preto e Sal, na Avenida Santos Graça, a 100 metros da praia da Póvoa de Varzim. Restaurante Coração de Jesus, na Estrada Nacional, Rua Gomes de Amorim, número 98, na Póvoa de Varzim. Pratos do dia, com 6 a 10 pratos à sua escolha, entre os quais picanha na brasa, febras grelhadas, lombinhos, robalo ou dourada. Ainda na emenda à sua disposição, posta à mirandesa, cabritinho de Jerez e bacalhau à Zé do Pipo. Restaurante Coração de Jesus, na Estrada Nacional, Rua Gomes de Amorim, 98, Póvoa de Varzim, com o telefone 252 619 679. Olá, viva, cá estamos nós então para mais uma edição do Preto no Branco, é o programa das noites de terça-feira, precisamente aqui na Norte Litoral TV, mas também em simultâneo para a Varzim TV. Um prazer imenso estar consigo e naturalmente que hoje temos mais um convidado muito especial. Para já, vamos cumprimentar ali no estúdio da Varzim TV o José Marques. Olá, viva, Zé, muito boa noite. Muito boa noite, Rui, boa noite também para os senhores telespectadores, para os varzinistas em especial. Cá estamos no nosso habitual programa Preto no Branco, para levar até si glórias do passado do nosso Varzim e também, claro está, também por vezes do presente. Mas é do passado que vamos tentando recordar momentos ótimos que este clube passou com os seus jogadores. Semana a semana, então vão passando por aqui, como disse, aquelas velhas glórias que você muito gosta de ouvir, se calhar já tem muitas saudades. Mas antes, porém, vamos, como habitualmente, dizer os resultados dos diversos escalões desta semana, com os campeonatos praticamente a finalizar, nomeadamente o campeonato de séniores finalizou mesmo com o Varzim a permanecer na divisão onde está. A ver, vamos agora para o ano, estamos já a preparar a nova época, aliás o presidente do clube está afincadamente a preparar a nova época, esperemos que para muito melhor que esta. Vamos então aos resultados. Nos séniores A, Varzim 0, Famalicão 0, nos séniores B, da divisão Pro Elite, Varzim 0, Pedra Rubras 3, juvenis para o Nacional, Varzim 3, Gondomar 2, isto foi, portanto, no sábado de manhã. O Leixões 3, Varzim 1, isto a contar para os iniciados também para o Penafiel 1, Varzim 0, ainda infantis, Taça Joaquim Piedade, Coimbrões 3, Varzim 1, em infantis também Taça Século, Varzim 2, Lavrense 0, e por último em Benjamins A Sub-11, Lessa 1, Varzim 7, aqui uma goleada dos nossos rapazolas. Dito isto, com estes resultados da nossa equipa, vamos então agora saudar quem temos aqui connosco, que é com muito agrado mesmo que temos aqui hoje, José Maria Marques da Mata, conhecido por Zé Maria. Olá, boa noite, Zé. Boa noite. Muito obrigado, antes de mais, pela sua disponibilidade em vir aqui. Tem sido difícil encontrar o Zé Maria em terra, porque ele é um homem praticamente do mar, depois de pisar a terra há muito tempo. Mas antes disso, vamos começar por aquilo que nos traz aqui, ou seja, o futebol. Zé Maria, com quantos anos ou com que idade é que começou a dar os pontapés na borracha? Eu praticamente, quando tinha umas 5 ou 6 anos, já jogava, evidente, isso é normal. Sim, bola de trapo, mas a nível federativo, comecei a jogar aos 8 anos.
para a União Desportiva de Feijós 3 anos, depois foi um ano para o Sport Clube Castelo da Maia, depois abracei a carreira de futebolista profissional 2 anos no Futebol Clube Famalicão, ainda que me apareceu a proposta do Brasil Sport Clube e eu agarrei com tronco e membros e vim para o clube da minha terra. Portanto, então, antes de assentar arraiais naquele clube que é o da sua terra e do seu coração, começou então a dar os primeiros passos profissionais, foi no Futebol Clube Famalicão. Evidentemente, 2 épocas. 2 épocas. Aí depois os olheiros do seu Basim convidaram, portanto, convidaram-me, fizeram-me uma proposta e foi uma coisa muito simples. Na altura, o presidente era o Sr. Lido Marques, mandou o Sr. Zacarias Couto à minha casa. Na altura, eu morava em frente ao mar, na Rua da Cabrina Mordaz, mesmo em frente ao mar. E apareceu o Sr. Zacarias Couto, que o Brasil estava interessado na minha pessoa. Foi uma alegria. E para mim foi uma alegria enorme. Na altura, os meus pais, o meu falecido pai já tinha falecido, mas aí a notícia é a minha mãe, oh, meu mãe, quando tu vais para aqui para a pobre, tá? Começou logo a preocupar, claro. Mas eu senti uma alegria enorme. E então fiz o contrato num curto espaço de tempo. Foi fácil. Foi num minuto, foi fácil. A pessoa só me disse, chegou à minha beira e disse, Maria, os ordenados que tu podemos dar é este vencimento. E a terceira época, está a ter a vontade, a tua disponibilidade. E eu automaticamente acrescentei só 30 contos em relação àquilo que eu gosto. E pronto, ficou assinado, sim senhor. A partir daí só foi da boca, foi verbal, não é? Portanto, foi contato de homens. Evidentemente. E depois essa pessoa disse-me para mim, não te cumprimentos com mais ninguém, porque havia mais clubes interessados. Claro. E eu disse, não te preocupes, eu, como pode ver que sou o homem da palavra, está tranquilo, fica isso, e eu garanto que fico no barzinho. E assim foi. Passado, quando antes de começar a época, as pessoas me diziam, essa pessoa que veio falar comigo dizia, não, com o Zé Maria não há problemas, estamos garantidos, porque sabia de tomar quem eu era, a pessoa... O Zé Maria é daqueles homens que a palavra é mais que uma escritura. É mais que uma escritura, evidentemente. Para mim a palavra diz tudo. Isto por aquilo que eu tenho aqui, não sei se estará errado, estes dados que eu aqui tenho, foi em 83, 84, o primeiro ano Exatamente. Que o Zé Maria, portanto, vestiu as cores do seu clube. Do Barzinho, em 84, 85. Foi praticamente quando fraturou a perna. Aí teve portanto, digamos, um pequeno percalço, digamos assim, e teve muito tempo parado, Zé Maria. Tive 6 meses. 6 meses porque foi operado novamente. Depois de partir a perna foi operado logo. Só passado 3 meses é que a coisa correu mal e aí que tive que ser operado. Tive que só iniciar o início da... Recorda-se desses tempos, foi difícil, para além, claro está, do que lhe aconteceu, que já era difícil, mas era difícil estar cá fora e ver os seus colegas lá dentro. Era difícil porque eu sofria bastante, apesar de estar lesionado, não é? Sentia vontade muitas vezes. Evidentemente, ficava mais. Ia ver os jogos com quem? Ia já com as chamadas canadianas? Canadianas, evidentemente. Ia com as canadianas e como era uma pessoa que sentia, não é? Sentia e ficava bastante nervoso. Eu sei que o Zé Maria, eu vi 1 ou 2 jogos, não vi mais, mas recordo-me perfeitamente desta cara que aqui tenho à minha frente, que tem uns 30 anos quase, que eu aqui tenho, e recordo-me que o Zé Maria era um jogador muito rígido, quer dizer, tinha fama de ser um jogador, mas não era maldoso. Não, tanto não era maldoso porque não houve nenhum atleta que ficou no domingo seguinte sem jogar. O único simplesmente quem ficou lesionado foi eu. Quer contar esse episódio? Lembra-se como é que isso aconteceu? Aconteceu, foi no jogo contra o Benfica, aconteceu nessa época 84, 85, no dia 5 de janeiro, no jogo da repetição que nós estávamos a ganhar 1-0 ao Benfica e houve uma garrafa que deram no bandeirinha e o jogo ficou parado. Exato. Automaticamente, não sei de quem foi a culpa, que não foi, sei que o jogo estava a ganho. E partimos para o segundo jogo. No segundo jogo, perdemos 1-0 com o golo de Diamantino, de livre, e eu parto a perna, possivelmente numa jogada de choque contra o Veloso. Eu estou a jogar a livre nessa altura,
não estava a jogar, sinceramente, não estava a jogar a 100%, porque eu tinha tido uma entorse grave no sábado anterior. Isto não é no sábado da véspera, no sábado anterior, porque o jogo foi uma quarta-feira a repetição. Exatamente. E como eu andava de muletas, e nessa altura, na quarta-feira de manhã, o Benfica treinou no pelado do Barzinho. Na terça-feira de manhã. Exato. E eu, como ia de muletas, como tinha a coisa, o Tony viu-me, tá bom, eu estava no bairro, de muletas, não vais jogar até amanhã, digo assim. Não sei. Não sei. Então levei uma infiltração. E não joguei a 100%. Portanto, e nesse lance. O treinador na altura, quem era? O treinador na altura era o José Alberto Torres. Foi uma aposta muito muito coisa, e a partir desse jogo ficou marcada a carreira do José Alberto Torres no Barzinho. Porque a partir daí eu parto a perna, estávamos a jogar praticamente para o Uruguai, para o UEFA, sensivelmente. Sim. Só que a partir daí, desde que eu parto a perna, o Barzinho só faz 3 pontos até o final da época. Deixemos a visão. E então vai daí cabeça do treinador, isto entre como? Evidentemente. E aí o José Alberto Torres, o homem, acabou por ser marcado nesse célebre jogo. De ele e eu. Portanto, marcado em que sentido? Portanto, os associados acharam que o José Alberto teve alguma influência nessa sua... Não, ele não teve influência nenhuma, porque ninguém soube praticamente... eu é que tive a coisa, porque queria jogar tudo o que eu queria jogar, nem que fosse de rastro, está a entender? Pois era porque a iniciativa era a minha vontade e eu queria de estar a jogar frente ao perante o Benfica, claro, ou qualquer uma equipe. Imagino, mas era a sua efervescência. Evidentemente. Só que eu tive esse azar, e falava-se que eu ia para o Sporting exclusivamente, nessa altura, estava a atravessar a melhor fase da minha vida, e a partir daí parti a perna, pronto, foi tudo pela água abaixo. Os tais azares que venham cá. Olha, José Maria, diga-me, você intitulava-se como que, defina-se um bocadinho de si próprio, o que é que considerava-se mais um jogador de luta, de garra, digamos, de equipa, ou era um jogador tecnicista? Eu quando comecei, ou as duas coisas, evidentemente, quando comecei, reconheço era a base de força, a minha maneira de ser, da entrega à luta, a diretor, sensivelmente, e mantinha respeito aos adversários, talvez por culpa do balneário, porque aquela mística, porque quando vim do Famalicão, embora ser poveiro, ser raça poveira, houve 2 ou 3 pessoas que ainda me incentivaram mais. Foi o caso do treinador, que na altura fazia parte do plantel, era jogador, o Alberto Torres, sim. e o Osto, e incutiam aquela mística no balneário, e a partir daí, quando vimos lá para dentro, a todos comíamos, e era uma grande organização muito forte, já íamos motivados para o que desse viesse, porque ali só se pensava no resultado positivo. Naquela casa, existia também muita camaradagem fora das 4 linhas. Está a entender? É isso que eu depois queria também que me dissesse, porque já me disseram aqui, pessoas que estiveram nesse lugar onde está sentado, de que vocês, eu chamo-lhe a mística, portanto é fácil de se dizer, era, digamos, absorvido por vocês próprios, não só dentro das 4 linhas, ou seja, dentro do estádio, como também fora dele. Vocês tinham aí pontos de referência onde se reuniam. Exatamente. Principalmente às segundas-feiras reunimos aquele pessoal, evidentemente aqueles que bebiam sumol, assim, sabiamente, e esse mas aquele evidentemente o núcleo duro. E esse núcleo duro reuniu-se praticamente à segunda-feira. Onde é que era o cantinho? Diga-me lá. Íamos ali para Unos, sensivelmente. Fora da cidade? Evidentemente. Fora da cidade, íamos comer um bom bacalhau, um bom vinho branco, ou um vinho tinto, pronto. E daí começou a crescer a união e o espírito da Câmara. Quem fazia parte desse núcleo duro, para além do José Maria? Era o André, que mais tarde foi para o Porto. Era o Vitoriano, era o Osto, era o Alberto Torres, era praticamente o plantel todo, esse que gostava assim aqueles que gostavam de falar uma boa pinguinha que seria muito bem na altura. Tínhamos vezes que até chegámos a ir uma vez a Guimarães, na altura o treinador era o falecido Gigante Torres. Fomos ver um jogo à quarta-feira do Guimarães para a Taça UEFA e ele também embarcou no mesmo barco. Lá chegou aos ouvidos aquilo que era bom, não é? Fomos lá
por intermédio do seu José Alberto Torres, o treinador, tinha muita confiança e tem, porque é natural de Guimarães. Tínhamos lá uma casa que a especialidade era o pica no chão. E demos treino de manhã e fomos almoçar lá e depois fomos ver o hoje. Mas o ex-selecionador, já falecido, de interno descanso, também alinhava no grupo. Mas eu acho que isso tem a sua maneira assim, exatamente. Não acha que é assim. Mas não havia ninguém que faltasse ao respeito. Tudo exatamente. Dentro do Exatamente. Havia camaradagem. Treino, jogo a domingo, conhaque. Isso havia separação, evidentemente. Saber separar o trigo do joio. O que é que acha, então? Eu sei que o Zé Maria, que é um homem do mar, e daqui a pouco iríamos falar um bocadinho sobre isso também, mas não sei se acompanha agora com a sua idade a carreira do Varzim, ou a carreira do futebol em si. Compare-me um bocadinho, não tem nada a ver com aquilo que é do seu tempo. Hoje em dia os jogadores claro que o futebol é outro, também temos que dizer que teve uma evolução positiva. Eu espero que esteja a dizer uma palavra ótima, positiva, mas de facto não tem nada a ver com aquilo que me acabou de dizer, que agora é impensável. Estamos a ver, digamos, uma maioria dos jogadores de uma equipa que estava na primeira divisão ter esse encontro dessa maneira, não acha? Exatamente. Qual é a sua ideia? A minha ideia é que, por exemplo, a ideia que eu tenho é que antes, não é, no meu tempo, eu falo no meu tempo... Ou não havia tanta comunicação e era mais fácil sair? Evidentemente, não havia tanta comunicação e não só o trabalho em si, tem mais está mais modernizado, não tem, claro. Tem 2 campos para treinar. No meu tempo não, no meu tempo tem preparo físico, tem um fisioterapeuta, guardar. No meu tempo, quando fraturei a perna, eu sozinho, eu que fiz a melhor recuperação, eu mesmo próprio com força de vontade. Eu ia de uma bicicleta de um trolha que me pediam emprestar, ia até Viana do Castelo Vinha. Na altura, evidentemente, na altura a minha filha mais velha, agora casada, de onde sou avô, quando era miúda, levava para a praia, fazia os exercícios com ela às caniches, ali de manhã, de tarde e à noite em casa. Sempre a trabalhar para recuperar o mais rapidamente possível. Mas levava alguma indicação médica? Ou não, eu fazia, às vezes o Alberto Torres é que me medicava porque ele já passou por fraturas, foi operado. Havia massagista no Barzinho? Havia, mas o massagista nessa altura eram baldas. Tinha passado pelo Boa Vista, não, o que ele queria era. O que ele queria que acabasse o treino, já estava pronto. Era profissional, mas o que ele, pronto, não era aquele massagista que estava do corpo e alma ali até à noite a recuperar uma. Porque quando ia-se o Trindade, embora não coisa, mas o massagista do Trindade era um homem, para recuperar um jogador, o homem era capaz de estar 24 horas com o mesmo jogador ali no departamento médico. Sabia lá se estava a fazer bem, estava a fazer mal, mas pronto, ele mantinha a sua personalidade acima de tudo. Exatamente. Zé Maria, uma das coisas que também eu estava curioso por ter o Zé Maria neste nosso programa, porque desde que entrei na estrutura do Barzinho, o nome de Zé Maria, quando se falava de Zé Maria, toda a gente se empolgava, o Zé Maria é isto. Portanto, no domingo passado constatei que de facto os simpatizantes e sócios do Barzinho têm um carinho muito especial. Isso viu-se no passado domingo, quando foi receber, digamos, aquela agraciação da direção do Barzinho. O que é que acha que se deve essa atitude, uma vez que já outros jogadores passaram ali e receberam o mesmo prémio que o Zé Maria? Não houve, pelo menos eu não notei assim tanta afetividade. Talvez das pessoas estarem habituadas a ver a minha garra, e isso passa muito bem. Às vezes quando estou ausente, vou ver o Barzinho, como sou sócio do Barzinho desde que me filiei, salvo erro, de 1974. Passei por onde passei, nunca deixei de ser sócio do Barzinho. Andei pelo Brasil, andei pelo Uruguai, sempre. E continuo na mesma a ser, para ouvir, sócio do Barzinho. Nunca deixei de pagar as minhas cotas. Exatamente. E o que eu digo é que quando venho, por exemplo, as pessoas, quando me veem, vou sempre normalmente para o superior, não é? Claro. Quando vê, fala depois. A minha maneira de ser, não é? Também no meio do povo. Mas sentiu, o que é que o Zé Maria sentiu neste momento? Passados anos,
as pessoas pensam que são esquecidos. E entrar ali no seu estado de receber digamos, uma condecoração do clube em si, do clube do seu coração, e depois aquele carinho imenso em que eu vi pessoas a gritar Zé Maria, Zé. O que é que o Zé Maria sentiu? Senti-me, vá lá, só não chorei porque, enfim, senti aquela alegria, fiquei uma emoção. Mas sabe como é que é? As pessoas estavam habituadas, ainda hoje em dia as pessoas iam, claro, às vezes, quando foi ali, quando ia ver o Barzinho a Fátima, quando foi para o apuramento, falta um homem como tu ali no meio campo. Claro, as pessoas conhecem isso. Conhecem a sua maneira de ser, a sua maneira de jogar, o seu sentido de luta que dava para evidente. Não só no Barzinho, como nas equipes que eu passei. Exatamente. Sim, porque para além do Varzim, do Famalicão e do Varzim, depois acaba por ir 3 épocas para o Tirsense. Exatamente. Portanto, como é que se dá então esse desligar do Varzim e passar para o Tirsense? Já está? Esse desligar do Varzim para o Tirsense não foi da questão monetária. Isso foi, por exemplo, eu quando estava no Futebol Clube Famalicão, na altura deu-se a transição do presidente, e o presidente era o falecido, veio parar ao Varzim, o Lopes da Castro. Domingos Lopes da Castro. Domingos Lopes da Castro, que é o irmão do evidentemente. Anterior. E dá-se precisamente, quando ele entra para a direção do Barzinho, falta 2 meses para terminar. E quando recebo o convite do Barzinho, eu na brincadeira, cheguei à beira do Tomé, que na altura tinha substituído o Abel Santana, o Fernando Tomé, que era uma grande lenda do Sporting e do Setúbal também. E do Setúbal. E como aquele era mister, olha, peça a sonha assim, eu comprometi-me com o Barzinho. E o homem disse-me assim: Zé, fizeste bem, por aquilo tu mereces isso, mais uma coisa. Aquilo passou. E ele veio a saber, o presidente, que não me pagou os últimos 2 meses. E até as palavras textuais que eu disse foram estas: não é isto que Deus me mate, no beijo dia da manhã. Se esse homem apresentar, aparecer pela minha frente, pela porta que ele entrar, pela porta que eu saio. Não é por coincidência ele entrou no Barzinho. Quando o Zé estava no Barzinho, então, evidentemente. Isto, estamos então na época 87, 88. Exatamente. Mais ou menos. Ele veio e as pessoas vieram tudo, veio o quartel-general tudo à minha porta. Veio o Dr. Macedo Vieira, veio o Sr. Lido Marques, veio o Sr. Mário da Caixa Geral de Postos. Vieram tudo, tentado mover, tentava virar o capacete. Só que eu disse às pessoas: vocês, se querem que eu fique no Barzinho, vocês botem uma pessoa colocada para presidente e o Zé Maria fique. Com esse homem eu não fico. Porque na altura, esses 2 meses, eu tinha-me casado. Precisava de 2 meses. Ganhava na altura 35 contos no Famalicão. Fazia-me falta. Isto é para rir mesmo, olhando aos ordenados de hoje. E então foi o que eu fiz. E foi 3 anos para o Tirsense. Fiz 3 épocas, também parti lá a perna lá no Tirsense. E depois o Brasil fiz o gesto. Foi a mesma? Não, na esquerda. Agora à esquerda. Aos 5 minutos, no jogo contra o Guimarães, deram-me uma porrada por trás, pum, eu era o mal da fita e que ficava com as mazelas tuas. Exatamente, era o que eu ia dizer. Já que era o duro, digamos. E por coincidência, eu vim acabar a carreira no Barzinho. Vi mais 2 anos. Isto vinha 7 anos de Barzinho. Portanto, 5, 2, 7. Aliás, aqui eu tenho 2, 4, 5, exatamente, mais 2, 7 anos. Portanto, acabou, a sua carreira foi acabar no clube do seu coração. Evidentemente. Quem era nesse momento o presidente? Presidente na altura... Se lembra, não sei. Lembro perfeitamente. Estou aqui a puxar pela memória. Pois. Presidente era o falecido do professor João Fernandes. Exatamente. Depois, queria que me dissesse também, isto, atendendo até que foi um homem, passou por 3 clubes, qual foi para si, ou se lembra, o maior momento que passou no Brasil em termos de glória, em termos de festa? O maior momento que eu tive foi quando que eu tive presente nesse jogo, foi a subida da divisão na Liguila. Na Liguila contra o Leão da Madeira, no último jogo aqui na POC. Tínhamos por obrigação de ganhar e ganhamos hoje debaixo de tremendo, nunca vi tanta chuva como nesse dia. Chuva e também
pessoas, porque o estádio, pelos vistos, estava a arrebentar. Não estava a arrebentar, porque nesse dia não estava ninguém, porque choveu a canto, está a entender? Então quer dizer, só vocês é que estavam... Na parte da bancada estava. Não tinha essa informação. Só que no superior estava meio 200 pessoas. A chuva era tanta que a bancada estava cheia. E então só bem divisão nesse jogo. Evidentemente. O Nel da Madeira precisava do empate. E nós tínhamos que ganhar. E acabámos por ganhar esse jogo 2-1. Então quer dizer, a festa foi molhada. Foi molhada, depois fomos para o casino. Depois sabe como é que é, aquelas pessoas amigas, como era uma pessoa que dizia canal, Zé Maria, anda aqui ver um copo, Zé Maria. E o Zé Maria ia com as pessoas. Para além dessa alegria, agora também o lado contrário, ou seja, para além, não falando no partir a perna, porque isso é de facto uma má notícia, mas outra tristeza, uma tristeza que para si, dos anos que passou aqui no Barzinho, mais lhe marcou. Foi precisamente, negativa neste caso. Foi precisamente essa época, quando tive a fratura, exatamente. Foi que descemos da visão, porque praticamente estávamos quase fora da promoção. Exatamente. Da despromoção. E acabámos por descer. Andámos a jogar em Famalicão, andámos a jogar por... Isto tudo devido a castigo. Exatamente. Castigo de campo, exatamente. Caso, porque... E também, devido a castigo, e nesse caso também o treinador que com poucas opções, uma vez que evidente. José Maria, pelos vistos, era meia equipa. Segundo, isto é o que dizem os bombeiros, não sou eu que o digo, José Maria. José Maria em campo era meia equipa, quer dizer, estava em todo lado. José Maria cobria todas as. Portanto, era polivalente. Digamos, era o seguro, o José Maria era o seguro do treinador, José Maria. Dentro das 4 linhas, sim. Era o seguro. Evidentemente. Muito bem, vamos então agora aqui fazer uma pequena pausa para depois voltarmos de novo aqui com este nosso convidado, Pauleiro de Gema, homem pescador, homem que vive no mar e meio na terra também, mas vamos fazer então, como disse, uma pequena paragem para lembrarmos quem nos apoia, depois regressamos de novo para a reta final falando da vida profissional atual do Zé Maria e também do nosso Barzinho, claro. Preto e Sal, Café Snack Bar, ambiente acolhedor, propício para a sua festa de aniversário e convívio com familiares e amigos. Sala panorâmica, esplanada, jogos e serviço de snack bar. Venha provar os nossos petiscos, as nossas francesinhas. Venha tomar café connosco. Café Snack Bar Preto e Sal, na Avenida Santos Graça, a 100 metros da praia da Póvoa de Varzim. Restaurante Coração de Jesus, na Estrada Nacional, Rua Gomes de Amorim, número 98, na Póvoa de Varzim. Pratos do dia, com 6 a 10 pratos à sua escolha, entre os quais picanha na brasa, febras grelhadas, lombinhos, robalo ou dourada. Ainda na emenda à sua disposição, posta à mirandesa, cabritinho de Jerez e bacalhau à Zé do Pipo. Restaurante Coração de Jesus, na Estrada Nacional, Rua Gomes de Amorim, 98, Póvoa de Varzim, com o telefone 252 619 679. Ora, muito bem, cá estamos então nesta nossa edição do Preto no Branco, programa feito em direto entre a Norte Litoral TV e também a Varzim TV, em simultâneo para os dois canais, e hoje temos uma glória do Varzim, exatamente o Zé Maria. Zé Maria, eu lembro-me de o ver jogar com toda aquela raça, e vou-lhe colocar duas perguntas numa só. Dizem que um dos segredos da força e da raça do Zé Maria é que gostava de beber o seu copinho de vinho antes de um jogo. E por outro lado, que história é aquela de chegar à beira das redes sempre que marcava um golo e dizer aos sócios: paguei as cotas? Ora, conta lá essa história. Eu, de facto, antes de todos os domingos, gostava de beber o meu copo de vinho como qualquer um jogador. Havia aqueles que bebia sumo, não é? Exatamente. Por coincidência, havia 4 em cada mesa. E aqueles 4 em cada mesa, nós escolhíamos aqueles que bebiam água sumol. Conta essa história, porque isso é lindo das pessoas verem o que é que vocês faziam nesses jantares. E depois, os mais velhos diziam mais novos: pá, diz que hoje está para beber um copo de vinho
mas com 2 copos, um copo de água e um copo de vinho. Que te apetece, depois o jogo puxa e tu um copo de vinho. Então o massagista servia. Então, ele, como não bebia, uma pessoa chegava ali, trocava o copo, bebia o copo do coisa. E bebia sempre constantemente aos jogos, no mínimo 2 copos de vinho. E depois bebia, ou às vezes quando ia para estágio, levava umas garrafinhas a marcar. Dava aquele gás. Eu levava umas garrafinhas de bagaço na altura, e bebia no bagaço ou whisky. Tomava café e depois bebia. Pronto, era o meu doping. Claro, exatamente. E é claro, e até tive um treinador, que era o pai deste do Mourinho, que veio substituir os Alberto Torres. Uma ocasião na palestra disse, meus amigos, então depois era a palestra e disse: quem é que gosta de beber? Nessa altura estava assim o tempo como hoje, assim uma morrinha de chuva. Quem é que gosta de beber café e um bagacinho, um escasinho? Foi logo eu, José Maria da Música. Pronto, então pode beber. A partir daí também as pessoas começaram a E essa história de ir às essa história dá-se precisamente que disso de pagar as cotas, não é verdade porque eu quando marcava golos, principalmente no Rio Ave, mas isto podia dizer isto numa brincadeira. Evidente, mas não. Foi uma pessoa que inventou, foi o André. Porque eu quando marcava os golos, a minha maneira de vibrar era para o sócio e abanar a rede, para os incentivar para puxar pela equipa, quando marcava o golo. E o André disse que, pá, o que é que vais fazer? Vais chamar para ganhar as costas? Não, mete isso numa coisa porque não parte do meu vocabulário. Como vê, evidentemente. Ficou a história exatamente. Foi no sábado o jogo que marcámos ao Rio, ganhámos 1-0, foi o que marquei esse gol. E outro que também ganhámos ao Rio Ave, marquei o segundo gol. Era um sabor especial os jogos com o Rio Ave. Aliás, agora já não existe. E o Zé foi dos únicos a ganhar sempre ao Rio Ave. Mas naquela altura via-se que, por exemplo, vinha os Caxineiros e os Vilacondenses a pé, em Romaria, como os Palmeiros e a Vila do Conde. Havia outra maneira de incentivar exatamente os clubes, quer dizer, eles, por exemplo, aquele bairro, por exemplo, nós chamávamos marroquinos aos vilacondenses e os de lá chamávamos polacos. Está a entender? Pronto, a partir daí começou-se. O Rui quis lançar uma outra pergunta aqui, Rui, já agora. Não, estava eu a dizer que o Zé Maria foi dos poucos jogadores palveiros que nunca perderam com o Rio Ave. Sempre ganhou ao Rio Ave, nunca, mesmo jogando em Vila do Conde, ganhou sempre ao Rio Ave, não é? Eu não fui o único jogador que eu saiba, que nunca perdeu contra o Rio Ave. Então, só tenho empates e vitórias. Caminhada de cabeça erguida. Exatamente. Há quem diga que, por exemplo, a mentira porque na Taça de Portugal perdeu-se 1-0. Mentira porque eu não joguei nesse jogo, não joguei eu, nem o falecido Balmiro que faleceu agora na Inglaterra, nem o Vitoriano. Levámos os 3, empatámos hoje 2 no campo da Avenida, empatámos hoje 2 com 10 homens. O falecido Balmiro tinha sido expulso e não joguei eu, o Vitoriano e o Balmiro. No jogo aqui na Pó, perdemos 1-0 com o golo do Vitorino na baliza da parte do Sul. Lembro perfeitamente como fosse hoje. Por isso o Brasil perdeu esse jogo, mas o Zé Maria da Música não estava em mesmo. Zé Maria da Música, porquê Zé Maria da Música? Zé Maria da Música é muito simples, para quem me conhece e as pessoas mais idosas. O meu falecido pai era um amante das filarmónicas. Das bandas. E como era um amante das filarmónicas, para Beiris ou para distanciar de 20 ou 30 km era capaz de se deslocar para ouvir uma boa banda de música. E também trabalhava bastante conhecimento com os maestros das bandas de música. Chamava a atenção, olha que aquele instrumento falhou, não sei o que e tal. E o mestre da banda de música dizia sim, é verdade. E às vezes a banda de música ia para a Viana e o meu falecido pai falava alguma coisa, sabia do treinado das bandas, falava com a dor que eu estou na Póvoa e apanhava e levava. Meteram o Manuel da Música e eu fiquei José Maria da Música e os meus irmãos todos. Pronto, e com muito orgulho. A música ficou. Exato, e com muito orgulho. Exatamente. Porque há pessoas que ficam aborrecidas de chamar o Alcunha. E eu, sinceramente, porque há pessoas que andam comigo no mar. Ou assim, simplesmente, procuram-me na Irlanda, ou assim, cima, tenho um barco a descarregar. E quem é dos portugueses que estão aí? Olha pá, está o Zé Maria da Música, então vamos lá.
E bem, confraternizámos. Até a Roda da Póvoa, o Zé Maria é conhecido, não é? Exatamente. Olha, então vamos agora também relembrar, porque o Rui Nova preparou ali uma série de umas imagens que vamos ver lá em casa, no tempo em que se fazia os tais cromos do futebol. Ora, muito bem, vamos começar então precisamente pelo cromo das caricaturas, em que aparece aqui precisamente o Zé Maria numa caricatura, precisamente numa das coleções que havia na altura. Depois temos aqui um outro cromo, o Zé Maria com uma camisola do Varzim com umas listas brancas muito fininhas, era o cromo 130, José Maria médio do Varzim. Depois temos ainda uma outra fotografia aqui no estádio do Varzim, em que aparece também o Zé Maria, com o patrocínio da extinta Superconfex Maconde. Ora, aí está. Depois voltamos para mais uma fotografia ainda, cardenetas e cromos. Então, Zé Maria do Varzim, aqui era o cromo número 90, com a tal camisola patrocinada pela Maconde, estamos aqui a ver. E depois uma fotografia bem mais recente, em que o Zé Maria já vestiu a camisola do Varzim mais recentemente. Portanto, ora cá está, Zé Maria em diversos cromos, aqui precisamente a fazer a história do Varzim, e de antes era assim, havia estes cromos. Agora, é que as coisas já não são bem assim, mas de qualquer forma é bom sempre recordar estas coisas, não é? É verdade, é bom ver que o Zé Maria ainda com uma cara mais jovem. Evidentemente, para cá é bom recordar. Eu tenho alguns cromos desses, mas o primeiro cromo para casa não tenho. Olha, temos depois de falar aqui com a produção. E havia uns cromos também que... Portanto, o que não tem é este. De notas. Essa aí tem também. Mas este cromo aqui é que eu não tenho. Fantástico. Então, olha, depois no final fala aqui com a produção e quem sabe se o Rui lhe pode dar um jeito nesse aspecto. Zé Maria, vamos então prosseguir e como disse antes do remate final que vai ser dedicado ao Varzim atual, queria que nos dissesse a todos nós, varzinistas, a sua vida. Portanto, deixou o futebol e claro está, o futebol na altura, e já o dissemos aqui, não se ganhava tanto como hoje se ganha, de maneira que o Zé Maria teve que se agarrar de novo a uma outra profissão. Conte-nos como é que isso aconteceu. Isso aconteceu, não é outra profissão, a profissão já existia antes de abraçar o profissionalismo. Porque eu até os fez uma paragem. Até os 23 anos andei sempre ao mar e ia jogar nesses clubes distritais. Exatamente. Quando foi para o Famalicão profissional, aí fiz o interregno até a época 93-94. Da época 93-94, aliás, eu era uma pessoa, não é que diz aqui a ser engenheiro, assim sucessivamente. Tenho a 4ª classe, mas fui uma pessoa que tive todo o cuidado e todo o meu fair play. Eu reconhecia o meu valor quando andava na pesca. Eu dizia em alto e bom som: Zé Maria não teme o dia da manhã, porque Zé Maria em todas as circunstâncias. Se faltar o futebol, Zé Maria tem uma profissão, evidentemente. E foi do que foi. Terminou a época 93-94, em que me prometeram mundos e fundos, falharam, não me disseram nada, e eu peguei na cédula marítima, apanhei o primeiro voo para a Ilha do Faial e fiquei lá 2 anos nos Açores. A partir desses 2 anos nos Açores, regressei, foi dar uma viagem ao Uruguai, Brasil, Argentina, Chile. Mas isso em serviço? Brasil, a pescar. A pescar, não é? Tive também 1 ano. E agora, tive aqui um interano qualquer a trabalhar aqui em Matosinhos também na pesca. E hoje em dia trabalho na pesca, mas nos mares da Irlanda, França, Escócia. Trabalho agora lá. Em épocas que isso são por épocas, não é? Não, tempo? Por exemplo, 50 dias. 50 dias no mar e quantos internos? Vamos, por exemplo, fazemos 4 dias ou 5 dias e vamos carregar à terra. A terra aliás, ao posto mais próximo. Exatamente. E aí que nos encontramos a comunidade toda, dos poveiros, caixineiros e essas... Pois, porque a comunidade é por isso, este programa também digamos, para essa gente que muitas vezes está lá fora, através, se não tiver, aliás, é através da internet, que hoje chegamos a todo lado e as pessoas poderão efetivamente ver
a sua Varzim TV agora, e é precisamente por sabermos que há muitos poveiros fora da sua terra, e que amam a sua terra desta maneira. Eu encontrei poveiros em Montevideo, no Uruguai, e eu até digo assim, como é possível eu encontrar aqui um poveiro? Porque havia pessoas que chegaram lá e disseram, pá, porque é normal quando chega um barco, e a primeira coisa que as pessoas perguntam é se existe português a bordo daquele barco. E por coincidência, eu fui e estive lá um mês parado à espera que viesse o barco em Montevideo. Estive lá um mês no hotel, a empresa que pagava o hotel, e perguntaram se havia português a bordo. Pá, há uns 5 ou 6, e quem é esse? Olha, quem é? Diz o agente. Bem, nunca já fez o jogador de futebol profissional na Primeira Liga Portuguesa, da Póvoa de Varzim e tal. E quem é? Disseram, Zé Maria da Música, oh caralho, pronto, é uma festa. Não. O pessoal chega, expande-se pela cidade, pronto. Sente-se feliz, Zé, olhando para trás e olhando ao presente, e não querendo aqui misturar a política no momento, mas sente-se feliz, sente-se um homem realizado? Eu sinto-me feliz porque gosto do trabalho que eu faço, mas sentir-me mais feliz se de facto continuasse no futebol, a jogar no futebol, ou ligado ao futebol. Ou ligado ao futebol, evidentemente. Mas como... Nunca quis tirar um curso... Eu tenho um curso do primeiro nível, e não quis seguir mais, porque pronto, vi que não... Ficou desiludido porque a maneira nem que para toda a gente sabe, não é? Nem que toda a gente sabe o quê? Há treinadores que às vezes são mandados pelos diretores. Claro. Ou o presidente quer meter aquele e o treinador não é do agrado do treinador, ou o agente, que hoje em dia quem manda são os agentes do futebol, não é? E quando é assim, quando uma pessoa tem mau instinto, mais vale afastar-se e dar a vida aos outros. A cabeça só fico uma coisa é quando enfrento alguma tempestade, que é normal. Era isso que eu lhe ia dizer. Foi o mês de janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, principalmente para aquele foi complicado. Sempre complicado, sempre. Um dia temeu, Zé Maria, temeu pela sua vida, um dia já apanhei sustos, mas pronto. Não se lembra. Quando estávamos lá, não nos lembramos. Não, porque o barco é tapado, está a entender? Mas pronto, já andamos aos trambolhões quando normalmente coisa, mas tudo se vai passar, mas chega-se à terra. Tenciona, até quando é que o Zé Maria tenciona, digamos, seguir esta vida? Não, o Zé Maria tenciona, agora por exemplo, já me podia reformar, mas ainda sinto-me fisicamente... Enquanto tiver forças, não, por exemplo, eu faço contas, o máximo de 2 anos já devo de me retirar, porque tenho 57, não é? Exatamente. E faço 59, por aí, já tenho os papéis praticamente preparados para a reforma, já tenho tudo. Exatamente, tudo prontinho. Já sou as capitanias. Só mesmo só coisa e depois pronto, já... Decidir. Depois já tomar conta dos netos. Porque já chega a estar tanto tempo fora da família, exatamente. Muito bem, vamos então agora falar concretamente no Varzim atual. Há pouco tinha-lhe dito se acompanhava, uma vez que está fora, e se é possível acompanhar a carreira do Varzim, é isso que lhe pergunto. Tem acompanhado ultimamente, portanto, as peripécias do nosso Varzim? Eu, sempre que esteja aqui, eu vou sempre ver o Varzim, principalmente em casa e fora, quando estou aqui. Claro. Eu fui precisamente há 2 anos, quando foi no apuramento. Quando o Varzim subiu da divisão, subiu depois evidentemente. Eu tive cuidado de ir a Fátima e ir a Tondela. Aliás, Tondela até fomos amanhã, fomos numa excursão, naquele ambiente uma carreira familiar, uma boa equipa que se tinha nessa altura. E então, nós fomos e vi pessoas que nunca tinham ido ao futebol, gente da Póvoa, inserido nesses dois encontros do futebol. Exatamente. Pena que perdemos tempo, foi uma pena, acabámos por merecer, por ser campeões nacionais e na finalidade deixaram tudo para lá e abaixo. Foi uma catástrofe, foi uma desilusão muito grande. Agora, concretamente este ano que passou, o Varzim, portanto, entrou com algum objetivo, diga-se passagem, e mal era a direção se não apontar objetivos de vitória, normalmente é assim. O Varzim até começou muito bem, depois veio, digamos, oscilou e teve ali, passou por grandes fases, ao ponto de chegarmos à última jornada e estamos ainda na iminência de descer de divisão. Como é que o Zé Maria viveu
estes momentos, sabemos que através da tecnologia certamente acompanhava, mesmo que não estivesse cá, acompanhava os resultados. Eu que vejo é que o Brasil tinha bom plantel, quando vinha do princípio. Eu tive essa mesma opinião, porque o Brasil subia, não é? Mas sabe como é que é? Sempre aparecem os pequenos pormenores, não é? Ou lesões, ou assim, ou... Basta um ou dois elementos, num plantel pequenino basta um ou outro. Um ou dois elementos não fazerem parte do plantel, praticamente já não tem aquela para comatar essas brechas, automaticamente é o que se pode dar o gol. Ainda bem que o Brasil se manteve. Exatamente. E eu penso que agora, que a altura dos nossos palmeiros, é isso que eu lhe ia pedir. As pessoas estão arredadas fora do clube, as forças vivas da cidade, para se unirem, para ajudar no que for preciso esta direção, que é muito jovem, uma direção trabalhadora. É isso que eu lhe ia perguntar. Conhece elementos ligados a esta direção, nomeadamente o seu presidente? Conheço o presidente, conheço o Vicente, conheço o seu presidente da Assembleia, que praticamente é meu vizinho. É tudo gente de trabalho, porque eu a cada passo, para o Estado do Brasil, pouco passo, não é? E não é por alma de ninguém que vejo lá de alma e coração sempre as 3 pessoas a trabalhar praticamente 24 horas, sempre lá a tempo inteiro no Brasil, que é o Presidente, é o Sr. Vicente e é o Presidente da Assembleia Geral. Isso parece que não também faz muito ao caso. Exatamente. Porque as pessoas vêm de perto, que as pessoas, os jogadores estão sempre gente ali a apoiar. Já no meu tempo já não, só apareciam quando a equipa ganhasse. No dia de festa. Evidentemente. Quando uma equipa não ganhasse, praticamente ninguém aparecia. Quando a equipa perdesse, praticamente não aparecia durante a semana toda. Exatamente. Olha, José Maria, qual era o recado que você enviaria então à população, nomeadamente e em particular aos nossos sócios e simpatizantes? Porque eu tenho que dizer isto, porque durante a época, salvaguardando, julgo eu, 1 ou 2 jogos logo no início da época, nunca mais vi aquele estádio minimamente composto. E no domingo eu vi de facto um estádio bem composto. No sábado, perdão. No domingo é força de expressão. Vi de facto um estádio muito bem composto. Era assim que gostaria de ver futuramente, pelo menos minimamente. Sim, pelo menos eu acho que devia até termos mais pessoal derivado, porque por exemplo o Brasil tem sócios. Só que, por exemplo, esses sócios... 4.600 sócios e a maioria pagantes. Só que lá está, o que faz com que arrasta o sócio, o que arrasta as vitórias, não é? E mesmo esses senhores, alguns que não vão ver o futebol, são daqueles já antigos, que pagam as suas cotas. São fiéis. Exatamente, são fiéis. Outros já não têm paciência. Entra para sócio do clube, vê que as coisas estão a correr mal, já não pago mais. Isso é mal, quer dizer, é mal porque não ajuda em nada, porque o clube precisa, monetariamente hoje em dia, precisa de ajuda. Isso não era as compras de pensões, as ajudas e assim simplesmente, então vai tudo para lá abaixo. Convido o José Maria virado para esta câmara que tem aqui à sua frente e olhando olhos nos olhos com os nossos associados, exatamente transmitindo aquela força anímica que o José Maria sempre teve dentro das 4 linhas, agora retirado, mas de uma outra forma, para que esta próxima época que se aproxima, ou que se vai começando a desenhar já para o ano, seja de facto um ano de arranque, uma vez que o Varzim tem pelo menos as suas contas estabilizadas. Ou seja, foi feito acordos que na altura, daqui a 2 anos, se tivessem sido feitos, nós estaríamos certamente numa outra divisão. Outra divisão, evidente. Este clube, isto é uma pergunta que lhe faço, este clube merece muito mais que esta divisão? Este clube sempre merece, porque foi sempre um clube respeitado a nível nacional. Não é por acaso que quando jogava no Brasil, ainda hoje sou muito amigo dele, que é o caso, uma figura ímpar do futebol português, que era o Manuel Fernandes. Encontrei-me com ele nos Açores e foi a pessoa que me dizia: Zé Maria, quem viu aquele Brasil, porque nós quando saímos do autocarro, quando ele jogava no Sporting, não é? Nos tempos dele, cheguei ali, saí do autocarro e já tremi por todo o lado. Era um respeito, porque sabia muita força da gente para ver naquela raça, porque não era só homens, era mulheres, era a população geral. E aí os adversários atemorizavam-se tudo. Eu espero
de ver o Varzinho a voltar a esses bons então, tempos. virada para aquela cama, agora sim, faço-lhe o convite do coração, porque eu notei no domingo que de facto o Zé Maria é uma figura de facto mítica deste clube, e eu gostaria aqui, particularmente gostaria que, virada para aquela câmara, falasse ao coração dos varzinistas para que estejam ao lado do seu Varzinho. Eu, como varzinista e como vocês desse lado, apelo-vos para unirmos cada vez mais para levarmos o nosso Varzinho ao mais alto possível, ao que este clube merece. O clube, a cidade que tem, não merece estar na divisão que se encontra. E peço-vos a todos, para o próximo campeonato, que ajudem, porque temos material suficiente para subir-nos a divisão. Se tudo indica, o treinador vai ficar. Acho que é uma aposta certa, porque foi um homem que mostrou bom trabalho, fez bom trabalho no Tondela, e é uma pessoa que sabe, conhece bastante bem o futebol. Vamos apoiá-los, que eles merecem, e esta direção é a mesma coisa, porque há alguém que tem coragem de dar a cara, e estes homens aqui estão a fazer tudo para o Varzinho voltar outra vez à revolta do futebol português. Quem sou eu para rebater estas palavras de um homem que muito deu de si ao seu Varzinho e continua a dar, portanto, não só como sendo sócio pagante, como também a transmitir este tipo de palavras que aqui fez. Zé Maria, da minha parte foi um gosto enorme. Eu já há muito tempo, já lhe disse há pouco, há muito tempo que eu queria cá neste programa. Certamente não vai ser esta a última vez que eu vou ter o prazer de o ter, portanto, à minha frente, conversando sobre o seu Varzinho. Quem sabe se numa outra situação em que o Varzinho, sim, deu tal passo. Desejo-lhe muitas felicidades para a sua vida profissional, ainda que tem pela frente. Tudo de bom, e já sabe, quando estiver em terra, o Estado é seu, este espaço que aqui está é seu. Muito obrigado. Sempre que queira a minha presença, ter por ser solicitado. Muito obrigado, agradeço imenso. Para si que está a esse lado, este foi mais um programa Preto no Branco. Para a semana a mais. Entretanto, fiquem atentos às realizações que o nosso Varzinho vai levando a efeito. Já no próximo sábado vamos ter uma entrega de medalhas, portanto, a sócios que comemoram anos de existência e de filiação. Portanto, estejam atentos às notícias do nosso site oficial, e também, é claro, está aqui na Varzinho TV, em parceria com a Norte Litoral. Foi muito bom estar uma vez mais consigo. Uma boa semana para todos e viva o Varzinho! E viva o Varzinho. Muito obrigado, Zé Marcos, muito obrigado também ao Zé Maria. Fica o convite ainda também para todos os sócios. Próximo domingo, aliás, próximo sábado, a entrega dos emblemas de prata e de ouro do Varzinho. Um grande esforço que o Varzinho fez, naturalmente, para poder entregar exatamente esses emblemas aos sócios que festejam, celebram os 25 anos e os 50 anos de sócios. Pois muito bem, ficamos por aqui. Um grande abraço. Até dias 8 dias. Cá estaremos com mais um Preto no Branco.